Existe um mito ou uma máxima que é propagado pelos segurados da Previdência Social no regime geral, de que a pessoa que recebe o benefício de auxílio-doença por 2 anos ou mais tem direito à transformação ou conversão deste benefício em aposentadoria por invalidez, ou até mesmo tem alguns que afirmam que após 2 anos o INSS não pode mais cessar ou cancelar o benefício de auxílio-doença. Isto não existe, não há previsão legal para esta hipótese e neste vídeo nós vamos esclarecer isto. O benefício de auxílio-doença é concedido pelo INSS desde que em perícia médica o perito médico do INSS constate que aquele segurado, aquele trabalhador não tem condições de realizar suas atividades habituais de forma temporária, ou seja, este trabalhador após receber um período de auxílio-doença ele pode conseguir se recuperar através de um tratamento clínico e voltar a exercer as suas atividades habituais ou até mesmo passar por uma reabilitação profissional e exercer algum outro tipo de atividade que provenha o seu sustento. Porém, não existe na lei algum tipo de restrição quanto ao tempo que este benefício de auxílio-doença vai ser pago. O artigo 60 da Lei 8.213 de 1991 determina que o benefício de auxílio-doença deverá ser pago enquanto essa incapacidade permanecer. Ou seja, teoricamente a incapacidade ela pode permanecer a critério do INSS através da avaliação médica pelo médico perito por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, enfim, por 10 anos. Não há um limite previsto na lei de que este benefício de auxílio-doença deve ser cessado ou prorrogado ou transformado em aposentadoria por invalidez após algum lapso temporal, seja 1 ou 2 anos ou 3. Não existe previsão legal para isso. O que existe é que em algumas hipóteses o perito do INSS constata que aquele segurado, aquele trabalhador tem uma sequela, tem um problema clínico, um problema de saúde, possui uma incapacidade permanente e não temporária e acaba transformando ou convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Porém, não é isto que ocorre de uma maneira corriqueira e habitual pelas agências e postos do INSS. Isto porque, na maioria dos casos, o segurado permanece recebendo o benefício de auxílio-doença por muitos anos, 1, 2, 3, 5, 10, até em algumas hipóteses que nós mesmos presenciamos, a pessoa recebeu o benefício de auxílio-doença por 13 anos, ou seja, uma pessoa que recebe o benefício de auxílio-doença por 3, 4, 5, 10, 13 anos, é lógico que uma pessoa dessa já encontra-se incapacitada de forma permanente, não temporária. E muitas vezes essa pessoa, além de não ter a conversão deste benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, simplesmente ver o seu benefício ser cessado pelo INSS, ou seja, essa pessoa encontra-se inválida, incapacitada por um longo lapso de tempo e a critério do médico perito do INSS ela tem o benefício cessado porque na avaliação médica é tido que essa pessoa após esses 5, 10 ou 15 anos de recebimento de auxílio-doença conseguiu se recuperar para exercer alguma atividade laboral e é considerada que ela está apta para trabalhar. Então, no nosso entender, quando a pessoa encontra-se nessa situação, recebendo o benefício de auxílio-doença por um longo período de tempo, ela deve procurar a assessoria de algum advogado previdenciário para ingressar com uma medida judicial, com um pedido judicial de transformação ou conversão do benefício de auxílio-doença a qual ela está atualmente recebendo em aposentadoria por invalidez, desde que esse segurado, esse trabalhador, entenda que a sua incapacidade ela não é temporária, ele não vai mais conseguir se readequar, se reabilitar para exercer a mesma atividade ou até outra atividade laboral que venha a prover o seu sustento. Então, se o segurado se sentir nesta situação, nesta hipótese, é recomendável que procure um profissional da advocacia da área previdenciária para ingressar com pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.
As dúvidas inerentes a este pedido judicial de conversão de auxílio em aposentadoria, elas são corriqueiras e nós vamos mencionar apenas 3 aqui para este vídeo não ficar muito longo. A principal delas é, se a pessoa ingressar, se o segurado trabalhador ingressar com ação judicial pedindo a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, o benefício atualmente que este segurado está recebendo do INSS de auxílio doença vai ser cancelado, vai ser cessado, ele vai parar de receber esse benefício por conta de ter ingressado com um pedido judicial de aposentadoria por invalidez? E a resposta é não. Não haverá e não ocorre nenhum prejuízo em relação ao recebimento e à manutenção deste recebimento durante a tramitação da ação judicial. Então é até recomendável que o segurado ingresse com essa ação enquanto está recebendo auxílio-doença por conta da morosidade do processo judicial, uma vez que enquanto está tramitando a ação judicial, esse segurado pode obter o recebimento, a manutenção do recebimento do auxílio-doença pelo INSS para prover o seu sustento enquanto ele aguarda o resultado final dessa demanda judicial. Só que, infelizmente, a maioria dos segurados e trabalhadores só procuram auxílio jurídico para ingressar com pedido de aposentadoria por invalidez quando o INSS cessa o benefício de auxílio-doença. Nesta situação é muito gravoso para o trabalhador, para o segurado, porque além dele não ter mais um benefício para ele prover o seu sustento, ele tem que aguardar o resultado de uma demanda judicial que é demorada sem receber nenhum valor, porque ele encontra-se incapacitado para realizar qualquer tipo de trabalho, não tem como retornar para a sua atividade de trabalho habitual. Por outro lado, ele também não vai receber mais o benefício do INSS e tem que aguardar o resultado dessa demanda judicial, a qual está pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Então é muito sofrível que a pessoa aguarde essa situação de cessação desse benefício de auxílio-doença para ingressar com pedido de aposentadoria por invalidez. É mais, digamos assim, recomendável, é mais útil, é mais adequado, talvez a palavra certa, é mais adequado que este segurado procure uma consultoria jurídica para auxiliar ele a ingressar com pedido enquanto ele está recebendo o auxílio-doença, pois não haverá nenhum prejuízo enquanto tramitação judicial no recebimento desse benefício. Outra dúvida que é sempre levantada pelo segurado da Previdência Social que ingressa com pedido judicial de conversão ou transformação do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é a hipótese de, no caso do resultado dessa ação, desse processo judicial ser negativo, ou seja, a sentença, a decisão judicial julgar improcedente a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se haverá algum reflexo desta decisão no INSS em relação à manutenção do recebimento do auxílio-doença. E não haverá nenhum reflexo e nenhum prejuízo, e o benefício que a pessoa está recebendo do INSS de auxílio-doença não será cessado ou cancelado por conta de uma decisão judicial negativa quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez. É importante reforçar ainda que, mesmo com uma decisão judicial negativa, o próprio INSS ou o perito do INSS ele pode constatar e pode concluir que a incapacidade da pessoa é permanente, não temporária, e converter automaticamente o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mesmo tendo uma decisão judicial que não seja favorável. Então não há prejuízo, mesmo com o resultado do processo sendo negativo, da pessoa continuar recebendo este benefício ou até mesmo ter este benefício de auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez pelo próprio INSS.